sobre os refugiados sírios. Então vamos começar. Quais as regiões de origem desses imigrantes e os fatores que os levaram a emigrar? Olá. Os imigrantes são de nacionalidades de origem principalmente da Síria, da Eritreia, Afeganistão, Iraque e Irã. A maioria desses países estão sendo evacuados principalmente por ataques terroristas feitos pelo Estado Islâmico. Uma pergunta. Como os governos europeus estão lidando com o problema gerado pela imigração em massa? Apresente os países e as medidas adotadas. Os Estados europeus estão recebendo refugiados, porém, como a quantidade é muito grande, alguns países já estão fechando suas fronteiras, por exemplo, a Hungria, por não ter mais como receber e dar condições de vida para essas pessoas. Os países que estão sendo mais procurados por esses refugiados são Alemanha, Suécia, França, Itália, Suíça e Grã-Bretanha, entre outros. Terceira questão. E o Brasil, como tem se posicionado diante dessa crise humanitária? O Brasil, diante dessa situação, vem recebendo centenas de sírios e os colocando no programa do Bolsa Família para que eles possuam um tipo de renda e possam ter seus direitos garantidos. Questão 4. No século XIX, o Brasil recebeu milhares de imigrantes que foram absorvidos como mão de obra em muitas fazendas de café no interior de São Paulo. A. Apresente os motivos dessa migração no século XIX. Após a abolição da escravatura em 1888, o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus em nosso território. Com a necessidade de mão de obra qualificada para substituir os escravos, milhares de italianos e alemães chegaram para trabalhar nas fazendas de cafés e nas lavouras. 4b. Relaciona essa entrada de imigrantes com o fim do tráfico negreiro em 1850. Com o fim do tráfico negreiro, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil. Isso ocorreu por causa da falta de mão de obra qualificada. 4c. Nas décadas de 1870 e 1880, o governo imperial procurou aprovar leis abolicionistas. Identifique-as e explique a forma criada pelo governo para absorver a mão de obra imigrante na lavoura cafeeira. A Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei do Rio Branco, que foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei. Segundo esta lei, as crianças ficariam sob custódia dos seus donos ou do estádio até os 21 anos. Depois dessa idade, poderiam ficar livres. Até lá, no entanto, eles acabariam servindo como escravos da mesma forma. Segundo a lei do sexagenário, foi promulgada em 28 de setembro de 1885, ela concedia liberdade apenas aos escravos com mais de 60 anos, que já não dispunham de força e disposição para encarar as péssimas condições de trabalho cedidas pelos senhores de engenho. Na prática, essa lei não mudava em nada a relação dos patrões com os escravos. De fato, dava mais autonomia aos donos de grandes cafezais em dispensar mão de obra que não produzisse. Agora a terceira lei. Após uma longa batalha dos abolicionistas para acabar com a escravidão no Brasil no século XIX, no dia 13 de maio de 1888, finalmente é sancionada a Lei Áurea, que tinha por finalidade libertar os escravos que dependiam dos senhores de engenho e da elite cafeeira. A conclusão do grupo, com base nessas respostas, é que os refugiados sírios eles precisam de uma ajuda maior dos países que são mais ricos. Não só ajudar eles a se refugiarem, e sim ajudar nos seus países próprios, como a Síria, a Eritreia, o Afeganistão. Eles precisam reformular esses países, montar um governo com segurança, moradia melhor para eles.